Por muitas vezes, pode parecer um grande desafio nos mantermos no foco enquanto traçamos uma meta. Ou muitas vezes, a busca por um objetivo pode parecer um caminho cheio de obstáculos. E será que o foco é uma condição que é privilégio de alguns? Não. Meu nome é César Bueno, eu sou Master Trainer no Instituto Elix e esse é o quadro A Verdade sobre a Mentira, onde eu abordo temas sobre o desenvolvimento humano, programação neurolinguística, neurociência, entre tantas outras ferramentas para que você tenha um acesso mais profundo a essas informações. E o quadro de hoje é Foco. Atualmente, a diversidade de opções que nos são trazidas, seja pela internet, seja por convite de amigos, vai produzindo em nossa mente uma busca acelerada por condições ou por resultado. Muitas vezes você se compromete com um projeto, com algo que é grandioso, você tem aquele insight incrível e dispara dentro de você as condições necessárias para que aquilo se torne um objetivo, que são elas: esperança e coragem. Esperança de que aquele projeto que se apresenta terá a possibilidade de findar-se de uma forma feliz, e a coragem, sabendo que eu tenho os recursos necessários, as competências, as habilidades ou a forma de buscar aqueles que faltam para chegar lá. E aí você se compromete e cria todo um filme mental sobre o que você deseja fazer. Você tem ali um horário e aí no dia seguinte, quando você vai colocar em prática, algo começa a te chamar para pequenos delitos. Como, por exemplo, você vai buscar algo na internet e aí vê um vídeo interessante e aí você vai abrindo um vídeo dentro do outro. Quando você vê, você está na era mesozoica lá vendo o sexo dos dinossauros. Isso não é uma conformidade para todos. Alguns conseguem criar uma ferramenta para que o foco seja aplicado no momento em que você deseja. O que acontece nesse momento é que nos falta clareza não só sobre o objetivo, mas sobre como eu vou perseguir esse objetivo, como eu vou fazer as etapas que me conduzirão até lá. Eu costumo dizer e fazer uma metáfora, eu peço que você imagine então um cano d'água. E aí você coloca 30 litros de água lá em cima, e quantos litros tem que sair se esse cano tiver um foco? São 30 litros. O problema é que cada vez que você se permite sair da rotina, quando você está lá de repente escrevendo o projeto, quando você está lá estudando aquilo que você deseja, você vai abrindo um buraquinho no cano. E cada buraquinho que você vai abrindo no cano vai permitindo vazar um pouco da sua energia. Quando chega lá no final, onde era para sair 30 litros de foco, vai sair apenas 10, porque você distribuiu os outros 20 e muitas vezes em coisas que você nem sabe onde usou. A sua curiosidade muitas vezes te leva para outros dilemas e muitas vezes também vencer desafios e obstáculos ao longo da jornada também vai te convidar a sair do foco. Então, já trouxemos algumas percepções, vamos entender o que é foco de fato. Se eu tenho tantas coisas atrativas, então foco é saber dizer sim para aquelas coisas que eu quero. Não. Foco é saber dizer não para tanta coisa interessante que vai aparecer, enquanto eu estiver fazendo de fato aquela que já decidi fazer. O foco é você saber não se envolver com coisas que serão atrativas ao longo da jornada. Às vezes um amigo vai te chamar para tomar um café e você está lá compromissado com 1 hora para fazer aquela atividade. Aquilo é interessante e aí você sai do foco. Às vezes entra um e-mail de uma venda no meio de um momento que você se dedicou a fazer ou estudar algo. Então foco é saber dizer não, é saber estar abraçado apenas com uma única atividade. E eu quero passar algumas ferramentas para te ajudar, auxiliar você a construir mais foco. Primeira delas: as pessoas têm o hábito e gostam de trabalhar com listas. E de fato, as listas funcionam para começar uma organização. E aí você tica lá várias coisas que você quer fazer ao longo do dia. E aí você começa a olhar a lista e hoje eu estou produtivo, eu tenho foco em resultado. E aí eu começo a fazer as tarefas e chega no fim do dia, alguns itens ficaram em aberto. E eu pego, jogo para a lista do dia seguinte, preencho mais um monte de coisas e vai acontecendo a mesma coisa. Se você chegar no final da sua semana, muito provavelmente, olhar para a sua lista, você vai perceber que algumas atividades específicas foram passando desde a segunda até a sexta. Porque a sua mente inconsciente, ela vai buscar aquilo que é menos gastoso em termos de energia para fazer primeiro. Então aquelas coisas que são mais complexas, às vezes complexas em relação às suas crenças, às vezes em relação a tempo e dedicação à tarefa, vão sendo passadas para depois.
Ao invés de fazer apenas uma lista, feche um tempo na sua agenda. Planeje a sua semana sabendo, eu tenho que estudar aqui, eu quero ler esse livro e quero submeter aqui uma proposta. Eu vou pegar da segunda-feira, das 7 às 9 horas da noite, eu vou me dedicar à leitura. Na terça, das 4 da tarde às 5, feche horários na sua agenda, para que você tenha um compromisso muito mais objetivo com a clareza daquilo que você tem que fazer. As pessoas que mais realizam, elas têm uma clareza muito mais óbvia de como elas vão fechar espaços no seu dia para realizar isso. Então, não só a lista, fechando horários na agenda e feche em blocos de 1 hora, sendo 50 minutos você mantendo a sua atividade enquanto você está produzindo e 10 minutos para intervalo. Sendo que nesses 50 minutos você vai fazer como treino até condicionar o seu cérebro, desligar o seu telefone, desligar qualquer possível intervenção externa. E se alguém te procurar naquele momento, temos um vídeo aqui no canal falando como dizer sim, diga sim para o não. Alguém te procurar naquele momento com algo atrativo, lembre-se, dizer não a todas aquelas coisas interessantes que aparecerão enquanto você está aí, comprometido e fechado com a sua tarefa. O nome dessa ferramenta, de 50 minutos por 10, é Pomodoro. Se você conseguir ir fechando o seu tempo, o seu dia e organizar a sua rotina para que aconteça em blocos de 50 por 10, em muito pouco tempo a sua mente vai se condicionando a ter então assim a percepção sobre que aqueles 50 minutos são minutos e tempo dedicado a fazer aquele compromisso. E você vai entrando no que nós chamamos de estado de fluxo ou estado flow. É o momento que você senta, sabe quando você tem um relatório para entregar na semana que vem, e aí você abre, não tem tanto interesse, mexe um pouco, vai passando os dias e de repente chega um dia antes, às 10 horas da noite, você senta e começa a escrever, vendo ideias. Esse é o estado de fluxo. É quando a mente aumenta as ondas cerebrais, aciona mais áreas neurológicas e processa melhor as memórias que tem. E nesse momento, quando você condiciona a sua mente a trabalhar nos pomodores, você vai ter a condição ideal para manter-se focado, sabendo dizer não, para todas as coisas interessantes que aparecerão ao longo da jornada. E a última dica, mantenha sempre um caderno com você. Quando você tiver alguma ideia que possa roubar a sua energia enquanto você estiver fazendo alguma tarefa, escreva no caderno o tópico. Assim, quando você parar, você vai poder olhar aquele monte de ideias que vieram à sua cabeça e automaticamente a sua mente não tem que mais se vincular com aquela ideia. A memória se dissolve no instante seguinte. Você gostou desse conteúdo? Então dá um curtir aqui, segue o nosso canal e ativa as notificações, porque 3 vezes por semana saímos com conteúdos muito interessantes falando sobre o cérebro humano, falando sobre a programação neurolinguística, hipnose, coaching, entre tantas ferramentas de produtividade para melhor qualidade de vida. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou responder você todos os domingos lá no IGTV, no @InstitutoElix no Instagram. E aproveite para nos seguir lá também nas redes sociais. Você vai ter aqui na descrição um link para também nos acompanhar no podcast, lá no ElixCast no iCloud, onde você pode ouvir vários conteúdos, entrevistas com pessoas famosas, resenhas de livros, enquanto você se desloca de um lugar para o outro. Gostou muito desse conteúdo? Compartilhe então, para que outras pessoas também possam se organizar melhor e chegar lá no outro nível. Gratidão por ter vindo até aqui, eu espero você num próximo material. Um forte abraço, valeu!